Olá, tudo bem com você? Nós estamos hoje na nossa segunda etapa da conquista do mal, né? Então, nós já falamos sobre as dimensões da vitória de Cristo, né? Essa foi a primeira etapa, e agora estaremos falando sobre desfrutando da vitória de Cristo, né? Então, como nós desfrutamos da vitória de Cristo? Nós precisamos, como crentes, meus irmãos, aprender que nós somos de Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele. E olhando para alguns textos do Novo Testamento, nós aprendemos que o direito de desfrutar de algumas coisas que Cristo conquistou pelo reino do Pai para nós. E por isso nós somos co-herdeiros com Ele. Nós podemos ver isso lá em 1 João capítulo 2, verso 13. 1 João capítulo 2, verso 13, diz assim, ó, vamos ver isso. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Né? Então, nós já vencemos o maligno. E outro texto que diz, lá em Efésios 5, né? Lá em Efésios capítulo 5, nós temos aqui Efésios capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus, né? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha só, vencemos o maligno, recebemos uma nova vida em Cristo, somos vivificados em Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós temos alguns direitos de desfrutar de algumas coisas que Cristo já conquistou por nós. E Apocalipse 3, 21 também, nós temos uma palavra da parte de Deus para o nosso coração acerca da conquista de Cristo, né? A conquista de Cristo. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Diz a palavra do Senhor: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, meus irmãos, por mais que nós já tenhamos algumas orientações na palavra de Deus acerca da conquista de Cristo, o que ele conquistou por nós, nós podemos desfrutar através desta conquista, né? Não é tão simples compreender isso, né? Embora o diabo tenha sido derrotado, ele ainda não admitiu a derrota dele ali na cruz do Calvário. E ele continua vivo e ativo na terra. E ele vai fazer de tudo para tentar frustrar os planos de Deus, né? E isso traz muita atenção para a gente, né? Para todos nós, crentes. Nós somos, muitas vezes, nós somos confrontados com ele. Da mesma forma que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que nós temos vencido o maligno, a palavra de Deus também nos orienta a compreender que nós não podemos abrir brecha, né? Para nós, conforme diz lá, em 1 Pedro 5,8, que diz que o diabo ele anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Por isso, Pedro nos orienta a viver uma vida vigilante. Então, já vencemos o maligno, e aí tem a questão de ainda não vencê-lo em toda a plenitude. Então, a gente precisa compreender muito bem isso e desfrutar de todos os benefícios de Cristo na cruz, tá bom? Viva uma vida vigilante, né, até a volta de Cristo. Bom, nós já vimos que Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. E ali na cruz, né, Jesus conquistou o mal, então dissipou o mal, né, e hoje nós vamos ver quais são os benefícios
que nós podemos desfrutar da vitória de Cristo na cruz. Então eu quero destacar o primeiro benefício, irmãos, é que o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, ele aboliu a tirania da lei sobre nós. A lei, ela era tirana, nós éramos escravizados pela lei. Mas antes de falar, assim, de a lei de um modo ruim, o apóstolo Paulo, ele lá em Romanos capítulo 7, no verso 12, ele diz o seguinte, ele diz que a lei, ela é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Meus irmãos, de acordo com o texto de Romanos capítulo 7, nós podemos entender que a lei, ela é santa, porque o nosso Deus, ele é santo. Nós podemos entender que a lei, ela é justa, porque o nosso Deus é justo. Nós podemos entender que a lei, ela é boa, porque ela vem de Deus e o nosso Deus é bom. Agora, por que existe a lei? A lei existe, irmãos, por causa do pecado, para expor o pecado e para que assim nós compreendêssemos o quanto o pecado é maligno, porque o salário do pecado é a morte, e se não tem lei, então não tem pecado. Entendeu, irmãos? Então diz assim, a partir do verso 8, mas o pecado, tornando-se ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei, ela é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? Diz o apóstolo lá no verso 13 do capítulo 7. De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligna. Então, a lei existe, irmãos, por causa do pecado. E aí, o pecado, então, a lei, como ela existe, então ela condena, irmãos. A lei, ela condena a desobediência. A lei nos leva, assim, a um estado de maldição. Nós estamos debaixo, então, de maldição. Mas Cristo, em Cristo, nós somos salvos dessa maldição. E nós podemos ver isso lá em Gálatas 3,13, que diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, a lei que condena, sabe, irmãos? Então, Cristo nos resgatou dessa maldição, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo, ele se fez maldito, ele se fez maldição por nós. Então, ele recebeu toda a maldição da lei em nosso lugar. Então, ainda lá em Romanos capítulo 10, né, a partir do verso 4 ali, diz que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê em Jesus está livre da lei, está livre da escravidão da lei. A lei não condena mais, não está mais debaixo da maldição. Aí você pensa, então eu não preciso mais cumprir a lei, né? Então eu já estou em Cristo, então não preciso cumprir a lei. Meus irmãos, nós somos salvos não pelo cumprimento da lei, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício remidor, no seu sacrifício na cruz. Ali nós somos salvos, justificados, regenerados pela fé. É pela fé que nós somos salvos. Mas então nós não precisamos mais cumprir a lei, pelo contrário, porque somos salvos, nós cumprimos a lei. Nós vamos viver uma vida de obediência à lei, né? Então, por isso que nós não cumprimos a lei para sermos salvos, mas porque nós somos salvos pela fé em Jesus, nós então vivemos em obediência a essa lei
que determina então a nossa conduta moral a viver de acordo com a vontade de Deus. Então a cruz de Cristo ali, o sacrifício de Cristo na cruz, né, aboliu ali a tirania da lei sobre nós. Nós não somos salvos, nós não desfrutamos da lei para sermos salvos. Nós somos salvos pela fé e por isso agora nós vivemos em obediência à lei. Em Cristo, a tirania da lei foi abolida sobre nós. Desfrute disso, irmãos. Desfrute, porque Cristo já te libertou de toda a maldição da lei. Bom, nós vamos falar do segundo benefício que nós podemos desfrutar da vitória de Cristo ali na cruz do Calvário, por meio do sacrifício dele. O segundo benefício que nós podemos desfrutar por meio dessa vitória é que o sacrifício de Cristo na cruz desfez o poder da carne, né, sobre nós. O que é isso? O que significa? Isso significa, irmãos, que a carne é a nossa natureza pecaminosa. Então, essa natureza pecaminosa, ela escraviza o homem, o ser humano, e leva o ser humano a pecar cada vez mais. Então, o sacrifício de Cristo na cruz veio para desfazer essa tirania, esse poder, essa escravidão da carne sobre o homem, sobre a raça humana, sobre a humanidade. E a palavra de Deus mostra, apresenta algumas obras desta carne. Lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim, apresenta algumas obras desta carne, né, que nos leva a pecar. Que são, Gálatas 5, 19 diz, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, divisões ou facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bom, meus irmãos, né, essas obras, elas são conhecidas. Nós temos aqui relatada em Gálatas capítulo 5, no verso 19 ao 20. Então, quem vive na prática dessas coisas, irmãos, e de outras coisas semelhantes a estas, a palavra de Deus diz que não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Ou seja, essas pessoas que são escravas da carne, elas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, a nossa verdadeira liberdade, ela está em Cristo. Somente por meio de Cristo nós somos livres, nós somos verdadeiramente libertos. Em Cristo nós temos a verdadeira libertação. E lá em Romanos capítulo 7, no verso 24, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele nos escreve ali, falando, mostrando a miséria que é viver nesta carne, viver na carne. E ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O pecado, ele escraviza o homem, mas em Cristo nós temos a libertação do pecado e da soberania da carne sobre nós. Então, meus irmãos, como é possível então nós vivermos no mundo? Como é possível nós vivermos nesta carne? Só tem uma maneira de vivermos nesta carne, meus irmãos. É possível viver livres somente por meio de Jesus. Em Jesus nós temos o benefício de vivermos
libertos da tirania e da escravidão da carne. Tome posse desse benefício e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, neste momento nós falaremos sobre o terceiro benefício que Cristo conquistou para nós ali na cruz, né? E nós podemos desfrutar desse benefício da vitória de Cristo na cruz. E o terceiro benefício que eu quero falar nesta hora é que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, anulou o poder do mundo sobre nós. Eu quero começar lendo lá em 1 João, capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo 5, verso 19. Vou ler a partir do 18, que diz assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Meus irmãos, segundo John Stott, ele pontua no seu livro A Cruz de Cristo o seguinte: se a carne, que eu acabei de falar, é o ponto de apoio que o diabo tem dentro de nós, por quê? Porque dentro de nós há muitos desejos pecaminosos, né? Então o diabo ele se apoia nisso para nos inclinar, para nos fazer pecar cada vez mais. Então, se a carne é o ponto de apoio que o diabo tem dentro de nós, o mundo, meus irmãos, é o meio pelo qual ele, o diabo, exerce pressão de fora para dentro de nós, né? Então, o que é este mundo? Igual João fala aqui na sua primeira carta. Este mundo, meus irmãos, é a sociedade humana longe de Deus. É a sociedade humana sem Deus. A sociedade humana que rejeitou aquilo que Deus ofereceu, o plano, o projeto de Deus para ela. E essa sociedade humana, como ela rejeita os projetos de Deus, essa sociedade humana, então, ela abre as suas portas para toda a influência maligna. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Que o mundo jaz no maligno. E é isso. O que significa tendo o mundo como essa sociedade humana longe de Deus e jaz no maligno? O mundo significa que o mundo, essa sociedade humana, está deitada no maligno. Esta sociedade humana está inclinada, reclinada para o maligno, está prostrada no maligno. Então, o maligno tem poder sobre esta sociedade longe de Deus. E então, meus irmãos, três coisas caracterizam o mundo. Três coisas caracterizam o mundo. E essas três coisas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência da carne. Concupiscência é todo desejo, né? Todo desejo por coisas proibidas. Então, o que a carne deseja que é proibido é concupiscência. O que os olhos desejam que é proibido é concupiscência. E a soberba do mundo. Mas lá em João 16, 33, Jesus diz: eu venci o mundo. Ele venceu, rejeitando os valores do mundo por completo. Esses valores que são distorcidos e, então, crendo pela fé em Jesus, nós também podemos vencer o mundo. Somente por meio de Cristo nós podemos vencer o mundo. E isso está lá na primeira carta de João, aqui mesmo na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 4 e 5, que diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, meus irmãos, só tem um meio de vencermos essa influência maligna, de vencer o mundo. E a maneira que nós temos de vencer é por meio de Jesus Cristo, é pela fé em Jesus. Meus irmãos, desfrute deste benefício que Cristo te oferece. Ele venceu o mundo.
Ele anulou o poder do mundo sobre a sua vida. Viva com a fé em Cristo e vença, e seja um vencedor também, em nome de Jesus. Bom, chegamos no último bloco do nosso estudo bíblico de hoje. E estamos falando justamente sobre os benefícios de desfrutar da vitória de Cristo lá na cruz. E o último bloco ele vai falar sobre um inimigo, e o último inimigo a ser vencido. E eu vou te fazer uma pergunta. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Vamos ver, porque este é um benefício que Cristo conquistou ali na cruz. A cruz de Cristo, o sacrifício dele, destruiu, irmãos, destruiu ali o poder da morte. Nós temos esta verdade na carta aos Hebreus, capítulo 2, nos versos 14 e 15, que diz assim, ó: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Meus irmãos, o medo da morte é próprio do ser humano. O ser humano tem medo da morte. Então, é necessário nós lembrarmos que a morte é o salário do pecado, é a consequência do pecado. Então, como castigo do pecado veio a morte. E ninguém gosta de castigo, não é verdade? Então eu te faço uma outra pergunta. Depois da morte, o que resta? O que vem depois da morte? Hebreus capítulo 9, verso 27, nos dá uma dica importante sobre isso, sobre o que vem depois da morte, né? Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim, irmãos: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Depois da morte, irmãos, resta o juízo, resta somente o juízo. Então, o apóstolo Paulo comparou a morte como um escorpião, cujo aguilhão, o ferrão, foi retirado, né? Então nós temos isso como sendo a morte tendo seu poder quebrado, né? 1 Coríntios capítulo 15 mostra isso, capítulo 15, verso 55, mostra assim, ó: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O poder da morte foi quebrado, o aguilhão da morte foi retirado, irmãos. Então, agora que Cristo tirou nossos pecados, eles foram perdoados em Cristo. Então, agora nós não precisamos mais temer a morte. E a morte, irmãos, será o último inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser vencido será a morte, né? O último inimigo a ser destruído. Veja bem o que diz no verso 26 de 1 Coríntios capítulo 15. Verso 26 diz assim, ó: o último inimigo a ser destruído é a morte. Nós temos muitos inimigos e a morte será o último inimigo a ser vencido. Não precisamos temer a morte. Jesus, ele já nos deu livramento ao proclamar lá em João capítulo 11, né? João capítulo 11, Jesus nos dá uma palavra de esperança, uma palavra de vitória sobre a morte. E ele diz assim, ó, João capítulo 11, nos versos 25 e 26, que diz assim:
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Crê tu nisto? Então, creia nisto, irmão. Creia nisto, que Jesus, ele já venceu a morte. E aquele que crê nele, ainda morto, viverá. O mal, meus irmãos, entrou no mundo através do homem, né? O mal, pelo pecado, através do pecado, entrou no mundo através do homem. O homem abriu a janela, abriu a porta para o pecado. E Jesus Cristo, então, ele veio anular isso. Jesus Cristo, através do seu sangue na cruz, ele pagou o preço pelo nosso pecado, pela nossa remissão. O mal, meus irmãos, já foi conquistado ali na cruz do Calvário. Mas cabe a nós, homens, nós então vencermos este mal por meio da fé em Jesus Cristo. Em Jesus nós temos a nossa vitória sobre o pecado. Tome posse dessas palavras, irmãos. Desfrute dos benefícios da vitória de Cristo na cruz e viva como um vencedor. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Fica na paz. Creia que em Deus nós faremos proezas.